Ó. Então, a razão entre a população... Eu vou inventar os números, tá? Para facilitar. A razão entre a população de Juruáia e a população de São Pedro é de 5 para 8. Ou seja, de cada 5 habitantes de Juruáia, de São Pedro, tem 8 de Juruáia. Já a razão entre a população de Monte Belo e Nova Resende é de 10 para 16. Para cada 10 habitantes de Monte Belo, você tem 16 em Nova Resende. Vocês concordam que essa razão é a mesma? Eu posso dizer, o número de habitantes de São Pedro está para o número de habitantes de Juruáia, assim como o número de habitantes de Monte Belo está para o número de habitantes de Nova Resende. Isso daqui eu chamo de proporção. Proporção é quando eu igualo duas razões. Se eu tenho duas razões iguais, isso é chamado de proporção. Tá? Então, proporção é simplesmente a igualdade de duas razões. Se eu escrevo AB igual a CD, isso aqui é chamado de proporção. Não vou entrar em detalhes, tá? Mas quem assistiu o módulo 1 lá por vídeo, vai ver que eu explico isso aí com muitos detalhes. Uma importante propriedade da proporção entre vários, só organizar isso aqui. Meio bagunçado, mas dá para vocês entenderem. Uma propriedade importante da proporção é a seguinte: é chamada propriedade fundamental das proporções. Se vale A sobre B igual a C sobre D, se isso eu estou dizendo é verdadeiro, significa que A vezes B é igual a B vezes C. De acordo? Olha aqui. Quanto que é 8 vezes 10? E 5 vezes 16? Ah, Otávio, não sei de cabeça, mas se calcular vai dar 80. Então, quando eu tenho... Pessoal, eu estou falando, não pergunte para os colegas, pergunte para mim, que eu estou vendo você cria o ruído na sala. Ó, quando eu tenho... o que é a primeira coisa que sai dessa ideia? Se eu tiver assim, x sobre 3 igual a 5 quartos, como é que eu acho x? Eu aplico a propriedade fundamental da proporção, Larissa. Só que eu vou chamar o seguinte, em lugar de dizer que eu apliquei a propriedade fundamental da proporção, que é meio complicado, eu vou falar assim que eu multiplico em cruz, ou eu cruzo. Eu pego esse vezes esse e esse vezes esse. Então, x vezes 4, 4x. 5 vezes 3, 15. Então, x é igual a 15 dividido por 4, que é 3,75. Ou 15 quartos, que eu posso deixar em fração, tá? Entenderam essa conta que eu fiz ali? Em cruz, tá? Resolver a equação do primeiro grau. X vezes 4, 4x. 3 vezes 5, 15. Passo 4 dividindo. Isso é a propriedade da proporção, tá? Isso tudo que eu estou falando aqui, eu não vou aprofundar, porque a gente já viu isso. Já viu isso inúmeras vezes, ou na escola de vocês, ou aqui no curso, tá? O que a gente vai falar agora, e essa é a matéria, é a chamada grandeza proporcional, tá? Ó, se alguém quiser perguntar, me interromper, pode, tá? Perguntas ajudam. Veja, vou dar um exemplo
de grandeza proporcional. Eu tenho uma torneira aberta enchendo uma piscina. Essa piscina é muito grande. Essa torneira, eu sei que 1 minuto, o tempo é minuto, ela enche um volume em litros, em 1 minuto, ela enche 3 litros a piscina. Em 1 hora, 1 minuto, ela enche 3 litros. Em 2 minutos, quantos litros ela vai encher? 6. Bom, a ideia é você falar, tá, mas essa ideia é muito absurda. Mas, eu estou fazendo um número redondo, mas pensa que eu podia falar o seguinte: em 2 minutos, enche 5 litros. Ou que em 7 minutos, enche 11 litros. Tá? Eu vou pôr 1 e 6 para ficar mais... 1 e 3, 2 e 6 para ficar mais fácil. Em 3 minutos ela vai encher quantos litros? 9. Isso se for proporcional, tá? Nem sempre é proporcional. Tem coisa que não é proporcional. A altura de vocês não é proporcional. Por exemplo, deixa eu ver alguém aqui. Yasmin, qual a tua altura? É. 1 metro quanto? 1,60 m. Você tem quantos anos? Tá, ela tem 12. Ela tem 12 e ela tem 1,60 m. Seria correto eu dizer que quando ela tiver 24, ela vai ter 3,20 metros? É até absurdo. Não vai rolar. Isso não acontece, Gabriel, porque não é uma grandeza proporcional. Nem toda grandeza é proporcional. Um exemplo que eu dei, óbvio, altura e idade não são proporcionais. Tem que tomar cuidado para não ter regra de 3 e tudo, tá? Agora, aqui é uma grandeza perfeitamente proporcional, que é só, se eu colocar um números aqui, e posso colocar até infinito, eu vou ter aqui sempre uma quantidade de litros, tá? Isso daqui é uma grandeza proporcional. Essa grandeza é chamada de diretamente proporcional. E aí é uma coisa que é mais difícil de vocês entenderem, porque é uma grandeza diretamente proporcional e uma grandeza inversamente proporcional, que a gente vai ver daqui a pouco. Característica das grandezas proporcionais. Se eu comparar aqui tempo e volume, vai ser 1/3, vai? E aqui, 2/6. E aqui, 3/9. E aqui, 4/12. 5/15. 6/18. O que vocês separaram que está acontecendo? A proporção é sempre a mesma razão. Se eu simplificar 3/9, não dá 1/3? Se eu simplificar 4/12, não dá 1/3? Essa grandeza, ela é diretamente proporcional, porque se eu fizer uma proporção aqui, 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 sempre vai ser o mesmo valor. Certo? Pode interagir comigo, eu estou vendo pessoa que toda hora interage com o colega e me pergunta, não precisa ter vergonha. Aqui você pode fazer perguntas muito bobas que ninguém vai achar que você não sabe, porque o pessoal tem noção, tá? Na hora que você vai ficando íntimo dos alunos, eles falam, mas esse colega da minha sala não sabe nada. Você sabe? Então eles vão assustar, porque eles no começo não sabiam nada também, e eles vão melhorando. Tem uns que não melhoram e continuam fazendo, isso vale a pena. Bom, esse valor aqui, 1/3, muitas vezes eu chamo de K. K é chamado de coeficiente de proporcionalidade.
Tem coisas que parecem proporcionais e não são. Um exemplo mesmo é corrida de táxi. Se você andar lá em São Paulo 1 quilômetro, e se você andar 10 quilômetros, não vai ficar 10 vezes mais caro. Porque tem uma taxa, uma bandeirada, que é quando você entra dentro do táxi, que é uma taxa cara. Então, se você sentou no táxi, se arrependeu e saiu, e o cara ligou o motor, andou um quarteirão e se arrependeu, você vai pagar um valor chamado bandeirada. Você não vai pagar várias vezes multiplicado aquele valor. Então, não é proporcional corrida de táxi e preço. Tá? Tem outras coisas que parecem proporcionais e não são, como a gente vai dizer que, por exemplo, área e perímetro. Razão entre área e perímetro não é constante. Então veja, vou pegar um exemplo aqui para ficar interessante. Depois eu entrego isso para vocês. Queria dar um número redondo aqui, não está. Vamos supor que você é um pássaro ou alguma coisa que voa muito rápido, e eu vou pegar um valor aqui, e você vai viajar uma certa distância. Então preste atenção ali. Se você, aqui não vai interessar a distância, tá? Mas a distância é a mesma e dá para calcular ela. Se você viajar a uma velocidade de 60 km por hora, você vai gastar 10 horas. Agora preste atenção. Se eu multiplicar essa velocidade por 2, 120 km por hora, quanto tempo eu vou gastar? Vocês separaram que aqui é o contrário dali? Enquanto aqui eu estou aumentando a velocidade, aqui eu estou diminuindo o tempo. E se eu viajar a 240 km por hora, quanto tempo que eu vou gastar? 2 horas e meia. Concorda? Vocês estão reparando que quanto maior a velocidade, menor a quantidade de horas? Aqui tem uma tabela mais organizada que isso que eu fiz aqui. Tem 60, vou copiar aqui, 100, 120, 150, 200, 300. E eu poderia ainda colocar ali 600. Se o cara for a 600 km por hora, ele gasta 1 hora. Bom, vocês separaram que quanto maior a velocidade, menor o tempo? Vou dar um exemplo bem clássico. Eu quero fazer uma obra pública. Eu sou um gestor, um secretário de obras, prefeito, um chefe de departamento, e eu vou mandar reformar a escola. Eu tenho um pedreiro, vai gastar mais ou menos tempo que se eu tiver 10 pedreiros. Se eu tiver um pedreiro, vai gastar 10 vezes mais tempo que se eu tivesse 10 pedreiros. Ou seja, quanto mais pedreiro tiver na obra, mais rápido vai ser. Você concorda?
Estão reformando o colégio Salatiel. Tem uns 5 pedreiros trabalhando. Se ele botar 50 pedreiros, a obra fica pronta rapidinho. Por quê? Porque velocidade e tempo. E número de pedreiros e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto mais uma, menos a outra. Então essas grandezas são inversamente. Não, mas está tendo muito ruído, pessoal. Não tem condição com esse ruído que está tendo. E eu estou vendo, eu vou ter que falar nominalmente a pessoa. Porque eu estou vendo a pessoa discutindo o tempo todo sobre, não sei se é sobre matéria, mesmo que foi. Não é para conversar com o colega sobre matéria. Fala comigo. Porque senão anota no papel, depois você troca ideia com o colega ou comigo, senão vai atrapalhar a aula. Porque está muito ruído. Isso aqui, e sério, eu perco a minha concentração. Bom, só para a gente continuar as ideias aqui, conseguiram entender o que é diretamente e inversamente proporcional? Então, diretamente proporcional, quanto mais uma coisa, menos a outra. Isso é inversamente proporcional. Quanto mais velocidade, menos tempo. Agora, eu não posso fazer isso que eu fiz aqui, mas eu posso fazer outra coisa aqui. 60 vezes 10 é igual a 100 vezes 6, que é igual a 120 vezes 5, que é igual a 150 vezes 4. Tá certo? Vamos pegar só esse pedaço aqui, ó. Só esse pedaço aqui. Você concorda que eu consigo reorganizar isso da seguinte maneira? 60 está sobre 100 e 10 está sobre 6, não é? Se eu multiplicar esse por esse dá esse por esse daquele. Eu fiz o contrário. O que vocês notaram? 60 sobre 100 está igualzinho aqui, não tá? E o 10 sobre 6 não está invertido? Eu não inverti? Ó, invertir a fração, grandeza inversamente proporcional. Isso é uma dica muito importante que a gente vai fazer daqui a pouco na hora que eu explicar a regra de 3. Se eu inverter essa seta aqui, eu vou inverter a fração. Tá? Vamos ver agora uma outra coisa relacionada a essas duas grandezas. A grandeza diretamente proporcional quanto a grandeza inversamente proporcional, eu posso plotar ela no plano cartesiano. Nossa, Otávio, eu não tenho nem ideia do que seja plano cartesiano. Tá, você deve ter ideia sim, talvez você não conheça o nome. Plano cartesiano, eu faço uma reta vertical, uma reta horizontal, eu ponho x aqui, y aqui. Nomes. Grandeza. Tempo é uma grandeza. Volume é uma grandeza. Tempo e volume são diretamente proporcionais. Velocidade. Velocidade é uma grandeza. Tempo é uma grandeza. Grandeza não significa que é grande, tá? Tem nada a ver, pode até ter a mesma origem, mas grandeza não significa ser grande. A unidade de medida, aqui em minutos, aqui em litros, aqui em quilômetro por hora, aqui em hora. Se eu mudar a unidade de medida, eu mudo o sentido. Tá? Se você chegar na padaria e falar assim: me vende biscoito, me vende 30, me vende 100. 100 biscoitos? Não, melhor, arroz. E biscoito ele dá para contar. Arroz. Você chega lá e fala: eu quero 1 de arroz. O quê? Leva 1 grão. Ou não, eu quero 50 mil gramas de arroz. Eu vou contando. Não funciona. Você compra em geral o arroz em quilo.
O quilo é uma unidade, podia ser outra. Você podia comprar arroz e arroba. Olha, teve uma polêmica aí, que um candidato a presidente falou que foi no quilombo, né, uma morada negra, e falou que o afrodescendente, o termo que ele usou, foi meio irônico, né, mais leve pesava 3 arrobas, 4 arrobas. Todo mundo criticou, porque não se mede o peso do ser humano em arroba. Ele falou 7 arrobas mais leve. Mais leve mede 7 arrobas, porque 4 arrobas até eu peso mais do que isso. Certo? Por que mede em arroba é boi? Mas não pode medir gente em arroba? Pode. É que não é usual, não é comum medir, mas pode. Eu, por exemplo, não sei quantos arroba eu peso, mas deve girar entre 5 e 6. Uma arroba são 15 quilos. É claro, você não deve medir pessoas em arroba, porque isso aí pode dar uma impressão ruim. Mas nada te impede de chegar você vai comprar leite em litro, você pedir leite em metros cúbicos. Me dá 0,02 metros cúbicos de leite. Não está errado. Não, ninguém. Mas eu posso usar qualquer unidade que eu quiser. Essa unidade é importante, tá? O X aqui vai ser o tempo em minutos. E o Y aqui vai ser o volume em litros. Nossa, mas tá difícil, viu, pessoal? Eu vou ficar cansado, a aula não é boa vocês conversando. E eu vejo que não tem ninguém zoando, ninguém bacalhando. Mas tem muita gente agitada. Eu vou colocar aqui as medidas de tempo igualmente espaçadas, ó. Cada tracinho aqui vai ter a mesma medida, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No coube 10 não tem importância. E aqui, eu vou colocar de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Entenderam o que eu fiz aqui no eixo? Mesmo quem não estudou essa matéria? Colocou no eixo deitado o X, no eixo em pé o Y. E aqui eu pus as unidades. Aí vamos analisar aqui. 1 minuto, qual o volume? Então eu vou associar 1 minuto com 3 aqui. 2 minutos é quanto? 2 minutos é 6. E 3 minutos? 9. E 4 minutos? E 5? E 6? Vocês entenderam isso aqui? Entenderam a representação? Eu fiz muito mais ou menos. Mas isso é um gráfico, a gente chama de gráfico das grandezas proporcionais. Não sei se vocês separaram, porque eu podia colocar aqui meio minuto, não é? Em meio minuto vai encher 1,5 litro, certo? Então se eu colocasse meio minuto e encher 1,5 litro, eu podia colocar 1,5 litro, 1 minuto e meio enche 4,5 litros. Eu podia ir colocando aqui no meio. Não sei se vocês vão reparar que eu posso pôr infinitos pontos, de tal forma que o gráfico é uma reta. Cuidado, que nem sempre o gráfico é uma reta. Aquele exemplo que eu dei de pedreiros e tempo, eu não posso fazer uma reta, porque não tem como ter 3 pedreiros e meio. Então eu não posso fazer uma reta, tá? Aqui eu posso, ali eu posso. Isso daqui é o gráfico
de uma grandeza proporcional. Importantíssimo. Todo gráfico de grandezas diretamente proporcionais é uma reta. Todo. Tem gráficos que não se comportam bonitinho igual esse. Esse gráfico aqui é uma reta. Agora, vamos pensar por quê. Não sei se vocês repararam que eu poderia colocar o tempo aqui chamado x. Se o tempo for x, qual é o volume? Não é 3x? Se eu chamar o volume de y é igual a 3x. A equação da reta da grandeza proporcional é y que é igual a 3x. Certo? Então essa é uma fórmula da grandeza proporcional. Na grandeza proporcional, toda equação vai ser da seguinte forma: y igual a kx. Esse k aqui eu pus invertido, tá? Mas se eu inverter o x e o y dá certo. Entenderam isso, pessoal? Isso é um gráfico que representa grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos fazer o gráfico das grandezas inversamente proporcionais. O x aqui vai ser minha velocidade e o y vai ser meu tempo em horas. Então, aqui o x vai ser velocidade em quilômetro por hora e aqui vai ser tempo em horas. Veja, é difícil desenhar isso aqui porque vai de 60 a 600, concorda? Então eu vou pôr, não vou pôr em ordem ali, eu vou pôr em ordem na reta, ordem crescente, não na ordem que aparece ali na tabela. Qual o maior valor ali, né? 600? Então vamos dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos fazer de 100 em 100. 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Para cima, vai até o 10, né? Então vamos fazer de 2 em 2. A escala aqui, ela pode ser distorcida, tá? Agora, vamos prestar atenção nisso, que isso aqui é um detalhe mais complicado. Os 60 associam em quem? Nota que não tem 60 aqui, mas 60 é mais ou menos aqui, ó. 60 vai associar no 10. Concorda? 100. 100 vai associar no quê? 120. 120 é mais ou menos aqui, né? 120 vai associar no 5. 150. 150 mais ou menos aqui, vai associar no 4. Vocês estão reparando que não é uma reta isso aqui. É que o desenho não está muito bem feito, mas vocês vão ver que não é uma reta. O 200 associar em quem? O 3. E o 300? 2. E o 600? 1. Essa reta, ela vai ser um negócio assim. Porque eu poderia andar 1.200 km por hora e ia gastar meio minuto, meia hora. Então, esse gráfico é uma curva assim. Não vai ficar muito bem feita, mas é uma curva assim. Deu para entender a ideia de como é que a curva é? Essa curva aqui é chamada de hipérbole. Em português também tem hipérbole, que é exagero, tá? Como, da mesma forma que tem parábola e elipse em português. Essa curva chama hipérbole.
qualquer grandeza inversamente proporcional, a curva dela vai ser uma hipérbole. Tá? E um detalhe importante, qual que é a equação dessa hipérbole? Não sei se vocês perceberam que para eu achar o tempo aqui, o tempo y, deixa eu só mostrar aqui, esse valor aqui, 10, não é 600 dividido por 60? Não é? Esse valor aqui não é 600 dividido por 100? Aqui não é 600 dividido por 120? 600 dividido por 150? Então, se aqui for x, y é 600 dividido por x. A equação dessa reta aqui é y igual a 600 sobre x. Em outras palavras, se eu multiplicar esses dois aqui, não dá sempre 600? Quanto que é 6 vezes 60 vezes 10? 100 vezes 6? 120 vezes 5? Mantém sempre 600. Essa aqui é uma equação de uma hipérbole. Tá? Para os alunos novatos, tem um programinha que você pode baixar depois, chamado GeoGebra. Tem 3 aplicativos de GeoGebra, baixa os 3 lá. Num deles, chamado editor gráfico, se você digitar y igual a 600, baixa